O Maduro, vou falar de maneira bem clara, ele tem que ser retirado a tapa, na porrada, porque soberania nacional não é de um ditador. Soberania nacional é a do povo que elege os seus representantes. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Maria Corina é libertada depois de sequestro. Informação foi publicada pelo partido da oposicionista. O partido de Maria Corina Machado informou nesta quinta-feira que a ex-deputada já foi liberta. Homens encapuzados e com armas de fogo sequestraram Maria Corina durante uma manifestação na cidade de Chacão. Abre aspas. Durante o período do sequestro, ela foi obrigada a gravar vários vídeos e posteriormente foi libertada. Fecha aspas. Comunicou a sigla ao mencionar que a oposicionista do ditador Nicolás Maduro fará um pronunciamento para explicar o que aconteceu. O substituto de Maria Corina na eleição de 2024, Edmundo Gonçalves, se manifestou nas redes sociais em virtude do sumiço. Abre aspas. As forças de segurança que a sequestraram, eu digo, não brinquem com fogo. Fecha aspas. Ao fazer um giro por países sul-americanos, a fim de obter o reconhecimento deles à sua eleição, Gonçalves prometeu voltar à Venezuela para assumir um mandato. No entanto, o ex-diplomata não revelou como fará isso. Conforme o Centro Carter, Gonçalves venceu Maduro com mais de 67% dos votos. O chavista teve apenas 31%. A instituição consultou as atas eleitorais emitidas pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. A oposição obteve cópias dos documentos e os apresentou à entidade. Um de seus representantes veio ao Brasil e se encontrou com membros da direita. Parlamentares conservadores garantiram a ele apoio no que diz respeito à eleição na Venezuela. O portal Metrópolis publicou um vídeo onde Maria Corina Machado diz que foi libertada e está bem. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias, cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, também saiu em defesa de Maria Corina e Edmundo Gonçalves e mandou um recado para Maduro dizendo que quer eles seguros e vivos. Abre aspas. Esses lutadores pela liberdade não devem ser feridos e devem permanecer seguros e vivos. Fecha aspas. Afirmou Donald Trump. E até Gabriel Boric, presidente do Chile, diz que ele é de esquerda, mas tem que admitir que a Venezuela é uma ditadura. Todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. E a congressista americana Maria Elvira Salazar avisa Maduro que os Estados Unidos irão reagir se ele atacar Maria Corina. Abre aspas. Nossa mensagem ao regime de Maduro é clara. Se você atacar Maria Corina, nós, os Estados Unidos, iremos atacá-lo. Fecha aspas. La última información que nos llega de Venezuela es que María Corina Machado está secuestrada por el régimen de Maduro y que uno de sus guardaespaldas está herido. Y la advertencia es muy clara al régimen de Maduro. Si ustedes atacan a María Corina, nosotros los Estados Unidos los vamos a atacar a ustedes. Están advertidos. 20 Venezuela ha confirmado que María Corina Machado en efecto fue detenida por efectivos de seguridad del Estado. Se la llevaron a ella y al conductor de la moto en la que se trasladaba. 17 motos rodearon la zona donde se encontraba ella, llevándosela. Asimismo habían drones, hubo disparos
y en este momento el Comando con Venezuela asegura que María Corina Machado ha sido detenida por funcionarios del Estado. Pois é, Maria Corina Machado, então, foi sequestrada pela ditadura de Maduro um dia antes da posse farsa, né, de Nicolás Maduro, que, lembramos, fraudou as eleições que ocorreram no ano passado e amanhã vai tomar novamente o poder através de uma cerimônia de posse fraudada. Iniciando agora, passando ao professor, ao doutor Marcília. Doutor Marcília, a Venezuela é algo que espanta os brasileiros, porque olhamos para aquilo que poderíamos ser amanhã, né, infelizmente. Mas aqui no Brasil também, manifestar não é mais um direito constitucional absoluto, né? Por aqui também, quem manifesta muitas vezes tem o risco de ser preso. Na sua opinião, a degeneração da Venezuela, que foi progressiva, né, em 20 anos, é algo que o Brasil poderia enfrentar no futuro? O senhor está vendo sinais disso acontecendo por aqui também? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, infelizmente eu digo que sem dúvida, porque há algum tempo atrás jamais eu acreditaria nisso, né? A Venezuela, ela estaria muito longe de nós, mas hoje a Venezuela está próxima. Aliás, está próxima na política, está próxima na economia, está próxima até no futebol, né? Eu acho que até nisso nós conseguimos nos igualar à Venezuela. Fomos piorando em tudo, até nisso. E é muito peculiar a gente perceber o apoio do governo petista, do governo Lula, a esse tipo de regime. Isso diz muito de como nós somos ou para onde nós estamos caminhando. E é muito peculiar também, ou muito relevante a gente observar como são os discursos do Maduro. Os discursos do Maduro são muito próximos dos discursos que nós vemos hoje feitos pelos governos. E quando eu digo governos, digo Lula, digo também os ministros do STF, as nossas autoridades públicas. O discurso de que a democracia está em risco o tempo inteiro, há 6 anos a gente está a democracia aqui está em risco, lá na Venezuela também. Lá está em risco hoje, está em risco ontem, está em risco e sempre, está em risco para justificar que haja um poder absoluto. O medo e a ideia de risco democrático é um discurso político muito cômodo e muito agradável para quem resolve agir de forma ditatorial em relação ao seu poder, né? Por quê? Porque em nome do risco eu posso passar por cima do direito, em nome do risco da democracia eu posso violar a Constituição, em nome de proteger a democracia eu posso passar por cima de direitos individuais, porque tudo vale para salvar esse bibelô que é a democracia. Então os ditadores, ou os tiranos, ou as autoridades autoritárias, elas sempre fazem esse discurso que o Maduro faz. É muito interessante a gente pegar esse discurso, às vezes talvez a gente possa até fazer um teste cego, colocar o discurso do Maduro num texto e perguntar para as pessoas quem que você acha que falou isso. Se você pegar o do Maduro, pegar às vezes os dos ministros do STF e o do Lula, colocar os 3 ali no balaio, duvido que você consiga fazer uma diferenciação sem saber, sem ouvir a voz, só com o texto. E justamente porque aqui no Brasil também passamos pela mesma coisa, uma justificação de abusos, de excessos em nome da democracia o tempo inteiro. Repito que estamos há 6 anos, porque foi quando começou o inquérito das fake news, em 2019, em abril de 2019, e com isso o estado de uma jurisprudência de exceção se iniciou no país. Em 2022, depois das eleições, com a absorção do STF em relação a todos os poderes, dos demais poderes da República, ali passou realmente a um estado de exceção, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Então, para a gente chegar na Venezuela, é mesmo um passo, e o passo vai ser muito interessante de ser observado, sobretudo no ano que vem, né? Se no ano que vem a gente tiver, e parece que é esse o caminhar, a possibilidade de alternância de poder, muito bem. Então, talvez tenhamos nos livrado, pelo menos por um tempo, por um período, do risco Venezuela. Se no ano que vem nós entendermos que a democracia é um risco, inclusive para as eleições, e que é necessário, então, a recondução de um governo de esquerda, ou a manutenção de um governo de esquerda, que a direita não pode subir ao poder, talvez a gente chegue realmente à Venezuela. Chegue para sempre. Isso seria lamentável, mas não estamos distantes, não. Eu acho que estamos a um passo, a um ano. O discurso está todo pronto, a estrutura é a mesma.
Pois é, né? Até a retórica está começando a ficar similar dos discursos do presidente Lula e dos ministros do STF. O último discurso sobre o 8 de janeiro me espantou pela semelhança, né? Se todos terão direito a um amplo processo, direito a um processo amplo, direito à defesa, mas todos serão devidamente e severamente punidos, né? Raciocínio muito parecido com as ditaduras comunistas. Amplo direito à defesa e depois o paredão como vamos dizer assim, ponto final. Ardiles, seu comentário sobre esse sequestro, né, da líder oposicionista Maria Corina Machado. Ardiles, o governo brasileiro vai mandar um representante amanhã na posse de Maduro, embaixadora do Brasil na Venezuela. Na sua opinião, as instituições no Brasil, os deputados, os senadores, a classe política em geral, como deveria reagir a esse reconhecimento do governo Lula de uma eleição fraudada e de uma ditadura sangrenta, a ditadura violenta como aquela da Venezuela? Muito se diz sobre a questão da soberania nacional, né? Um país não pode, eventualmente, entrar na ordem de outro país. Eu acho que quando um país vê um país vizinho estuprando a democracia, massacrando a liberdade de expressão, e não só de maneira abstrata, massacrando pessoas. A ditadura Venezuela, a gente sabe que mata, tortura pessoas e opositores. E agora sequestrou a maior líder da oposição, que é Maria Corina. É um governo de tiranos, é um governo de assassinos, é um governo de sangue. Quando o governo Lula manda um representante e manda grupos terroristas como o MST para representar o governo lá em Caracas, na posse de um homem que roubou as eleições, o governo brasileiro não só não está fazendo nada contra a tirania venezuelana, a tirania assassina e sangrenta venezuelana, como está endossando essa tirania. E não é a primeira vez, né? O governo Lula já financiou e apoiou, deu dinheiro para ditaduras sangrentas, como a própria Venezuela, não é? O governo Maduro é muito simples o que fazer com ele. Alguém tem que se colocar e que se arbitrar como polícia do mundo. Pode ser esse alguém os Estados Unidos, e uma deputada americana republicana já disse que se for confirmada o sequestro da Maria Corina, eles vão agir. Parece que ela falou com o Trump, ou falou com o futuro governo, vai haver uma reação, porque não pode. Simplesmente não pode, Cauti. Não pode, em nome do respeito à soberania nacional, estabelecer-se a possibilidade de haver ao seu lado uma ditadura. É a mesma coisa que você ter uma casa vizinha, um homem que agride e estupra a própria mulher violentamente todos os dias, e você não vai fazer nada porque eventualmente não pode penetrar no sacrossanto lar da privacidade do casal que é seu vizinho. É o que está acontecendo. A ONU serve para quê? Para observar apenas? A ONU já mandou observadores na Venezuela milhares de vezes e sempre atestou o fato de que a tortura, a morte, perseguição e que não há democracia, e agora atestou que não há eleição digna lá, que foi fraudada. O Maduro, vou falar de maneira bem clara, ele tem que ser retirado a tapa, na porrada, porque soberania nacional não é de um ditador. Soberania nacional é a do povo que elege os seus representantes. Existe lá na Venezuela uma falsa democracia que é uma verdadeira ditadura. Qualquer coincidência com o Brasil não é mera coincidência. Aqui a gente não mata, as autoridades não matam nem torturam as pessoas, pelo menos ainda, né? Lá matam, torturam e solapam em nome da democracia. As ditaduras modernas são assim. Aliás, as ditaduras eternas são assim. Agora recrudesceram esse discurso. Em nome da democracia, eu te torturo, eu te censuro, eu te mato e agora eu te sequestro. Na frente do nariz de todo mundo. E o Brasil passa essa vergonha de mandar representantes, alguns deles terroristas, como membros do MST, como o próprio João Pedro Stedley, para reverenciar um tirano assassino. Eventualmente não é exatamente novidade, né? Porque a esquerda reverencia. A esquerda lulopetista, do psolista, reverencia tiranos como Stalin, como Fidel Castro, como o ditador da Nicarágua e como agora o assassino, monstro moral, Nicolás Maduro. A solução é muito simples. É tirar esse homem a tapa. É tirar todas as benesses financeiras para a Venezuela, é fazer todos os embargos à Venezuela e, se possível for, sim, também usar o meio legítimo da força contra a Venezuela. Sabe por quê? Porque, eventualmente, o nosso querido Maduro, ele cooptou todas as estruturas e as instituições.
do Exército ao Supremo Tribunal lá na Venezuela, ao parlamento, ou seja, a população não pode fazer nada. Desarmou a população local não pode fazer nada. E aí eu insisto nessa metáfora simples. Se você vê um vizinho arrebentando com a mulher, como vê o vizinho, a Venezuela, arrebentando com o próprio povo, não se vai fazer nada? Isso é omissão. E omissão é um dos piores pecados no princípio cristão. A gente está deixando a ditadura Maduro arrebentar e destruir o próprio povo venezuelano sem fazer nada. Reclamar não basta. Pois é, né, Adriles? Em direito internacional existe o conceito de responsibility to protect, né? A responsabilidade de proteger. Já vimos isso na intervenção no Kosovo, por exemplo, e em outros momentos, na Somália também. Quiçá também a gente não veja isso na Venezuela. Só vou te corrigir, Adriles, porque eu discordo de você quando você fala que aqui no Brasil ainda não torturamos ou matamos opositores. Você queria lembrar o caso do Clesão. Foi um caso de, sim, uma pessoa que morreu na prisão, né, por causa dos abusos. Exatamente, mas também eu queria lembrar dos exilados do dia 8 de janeiro, que sequer foram condenados, ou quem foi condenado em lote, com processo sem individualização da pena, sem apresentação de provas, sem direito à ampla defesa. Então, infelizmente, sim, eu concordo com o doutor Marcília, também concordo com você, estamos indo numa direção da venezualização do Brasil, né? Infelizmente. Serrão, na sua opinião, aliás, Serrão, eu vou jogar para você para comentar, mas antes disso, eu queria também ler uma matéria que acaba de sair na BBC Brasil, ou seja, não é nenhum veículo que pode ser taxado de ser bolsonarista, radical, extremista, reacionário, etc. A BBC Brasil, que já escreveu que na Venezuela não há uma crise humanitária, isso no passado, mas escreve que, abre aspas, com aval de militares, o Brasil vendeu spray de pimenta à Venezuela às vésperas da eleição contestada que deu a vitória de Maduro. O Brasil vendeu 20 mil frascos de spray de pimenta à Venezuela, produto normalmente usado por forças de segurança para conter protestos. A exportação aconteceu às vésperas de eleições presidenciais em julho desse ano, que a BBC não diz, mas eu digo, foram fraudadas, né? A BBC, no final das contas, sempre acaba esquecendo alguma coisa. Serrão, Brasil é cúmplice dessa violência brutal do regime de Maduro contra seu próprio povo? É cúmplice e pode entrar numa situação complicadíssima por essa cumplicidade. Vamos lá. Vocês viram ontem, está circulando aí nas redes sociais, imagem de militares, dos comandantes militares do Brasil chegando para as festividades do 8 de janeiro. Vocês viram os nossos generais, almirantes, brigadeiros, sorridentes? Vocês notaram aquele sorriso? Pois é, eu gostaria muito de ver esse mesmo sorriso na hora que começar a repressão internacional ao regime da Venezuela. Maduro vai ser derrubado, Maduro vai cair de podre, Maduro vai ser perseguido. Lourão chegando, Maduro vai rodar. Maduro é acusado de tráfico internacional de droga. A Venezuela se transformou na gestão dele num narco-estado. Então, ali não tem como. Mas a repressão vem e na hora da repressão também vem uma reação interna na Venezuela, onde tem lá cubanos, russos, iranianos, chineses e que vão fazer questão de se confrontar militarmente contra os opositores do Maduro, no caso, os próprios americanos. E na fronteira com o Brasil, como é que fica? Imagina hoje, se o Brasil tiver que fazer um confronto com a Venezuela, com esses generais que a gente tem sem testosterona nenhuma, galera residente, adora dar risadinha, mas não tem capacidade de batalha, né? Generais que nunca enfrentaram nenhuma guerra. Como é que essa galera vai poder confrontar Maduro ou um eventual troco da Venezuela para tentar garantir a presença do Maduro no poder? Então a gente está frito. Se a questão da Venezuela escalar para um conflito, por uma guerra civil, ou por uma guerra até que extrapole as fronteiras, a gente hoje não tem condição em testosterona para enfrentar o exército da Venezuela, a milícia do Maduro, o esquema de narco-guerrilha que ele tem lá muito bem organizado. Então a gente tinha que estar pensando nisso.
Sobre o caso da Maria Corina Machado, essa mulher é de uma coragem impressionante. E hoje estão circulando aí informações de que esse sequestro dela foi uma covardia, foi mais uma tentativa de intimidação. Botaram ela, obrigaram ela a gravar vídeos apócrifos, tratando de informações desencontradas para confundir totalmente a própria oposição na Venezuela. Vamos aguardar ainda se isso é real ou não, são informações desencontradas que estão vindo. A gente torce para que realmente ela já esteja em segurança, mas o caso Maduro vai ser um dos primeiros casos que o lourão Donald Trump vai ter que tratar. O narconegócio é um problema para os Estados Unidos da América. Ele primeiro claramente vai atacar o México, depois ele vai ter que partir para a Venezuela e logo em seguida, ou talvez quase ao mesmo tempo, ao Brasil, que hoje é o mega entreposto de drogas. Então, que a droga do Maduro seja tirada logo de cena. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.